Olá, meu querido, tudo bem? Na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, mais uma vez peço a você para continuar se inscrevendo no nosso canal aí, deixando o seu like, que é muito importante, também compartilhando, não é? E deixando os seus comentários aí para que possa fortalecer o nosso canal, porque o like é uma permissão que você está dando ao YouTube para espalhar o nosso conteúdo para outras pessoas. Meus queridos, veja bem, a gente quando estuda a palavra com responsabilidade, né, com critérios, porque tem que ter critério para estudar a Bíblia. A gente não estuda a Bíblia assim aleatório, né? A gente escolhe um tema e procura se aprofundar naquele assunto. Todos os assuntos que a gente busca na Bíblia, a gente tem que aprofundar. Não pode ser uma coisa assim, simplesmente eu vou ler um capítulo, vou ler dois, três capítulos, vou ler um livro, mas às vezes as pessoas não têm ideia, né? Que é preciso a gente selecionar um assunto e estudar profundo ali. E quando a gente estuda, a gente vai descobrindo uma coisa interessante, que a grande diferença entre a linha preterista e a linha futurista é que os futuristas, eu acredito que eles pregam a palavra de Deus, eles ensinam, mas eles não ensinam do jeito que deve ser ensinado, justamente por quê? Porque se eles ensinassem a verdade do jeito que ela é, respeitando tudo que tem que ser respeitado, não é? Na Bíblia, com respeito à nossa língua portuguesa, pode ser a gramática, pode ser o vernáculo, pode ser tudo. Então, aquilo ali não traz dinheiro, não traz monetização no que diz respeito a manter as pessoas ali na sua ignorância, manter as pessoas longe da realidade bíblica. Então, o tipo de ensino que traz dinheiro é justamente aquele ensino que mete medo nas pessoas. Que quando um pregador prega, um futurista prega, dá até medo de ouvir. Por quê? Porque eles pregam a palavra de Deus ameaçando as pessoas, que as pessoas vão para o inferno, que as pessoas não tiver religião vai para o inferno, ou que Satanás vai tragar, que isso e aquilo. Então, esse tipo de pregação, ele causa espanto, ele causa medo. E é justamente esse tipo de pregação que causa espanto e que dá medo é que traz dinheiro, porque os líderes religiosos, os pregadores do sistema, os futuristas principalmente, eles são capazes de ameaçar as pessoas, amedrontar, colocar temor, pavor dentro das pessoas, para que as pessoas acreditem que a realidade bíblica é do jeito que eles falam, e na verdade não é. Agora, tem um tipo de pregação, um tipo de ensino que não traz dinheiro, não traz monetização. E qual é? É quando você ensina a palavra, divulga a palavra ou prega a palavra do jeito certo. Quando você aprende a respeitar as culturas, não é, dos povos bíblicos, você aprende a respeitar os tempos, as colocações verbais, os tempos verbais. Tem professor de escola dominical que ele não sabe diferenciar o mais com i do mas sem i. Tem professor de escola dominical que ele não sabe a diferença entre o crer com R e o crer sem R. Tem pessoas que não sabem discernir o que é por exemplo, o sob, né, e o sobre, né? Então, esse tipo de coisa faz muita diferença.
Então, nós, os preteristas, nós estamos estudando e fazendo de tudo para respeitar a gramática, o vernáculo da nossa língua, para que a gente possa entender a Bíblia do jeito que tem que ser entendido. Nós encontramos em João, no capítulo 3, né, aquele encontro de titãs, eu chamo de encontro de titãs, né, o encontro que Jesus teve com Nicodemos, não é? Nicodemos, embora ele sendo príncipe da época, mestre em Israel, poderia ser uma referência a quem presidia na época, né, o Sinédrio, o Sinedrim, que era uma figura do STF aqui no Brasil hoje. Ele saiu para encontrar com Jesus à noite, porque o Sinédrio, sendo constituído de 71, não é? Sacerdote, o sumo sacerdote era o presidente, né? Ele foi à noite para não chamar a atenção, não é? Dos companheiros dele ali, vamos dizer, do ministério, né, religioso da época. Mas ele foi, né? E aquele encontro ali só aconteceu porque Nicodemos, apesar dele ser o presidente do Sinedrim, do Sinédrio na época, ele renunciou a tudo que ele conhecia, tudo que ele sabia sobre a lei de Moisés, que eles estavam ali para proteger a lei, para ser zelosos pela lei. Ele jogou tudo por terra e foi. Chegou lá, ele encontrou o que deveria ter encontrado. Então, as palavras de Jesus, com certeza, chamou a atenção dele, que ele um dia quis encontrar com aquele homem. Então, nós podemos dizer que Nicodemos, de futurista que ele era, ele passou a ser um preterista da vida, né? Porque ele passou a acreditar nos ensinamentos de Jesus. Então, você pode ver que Nicodemos, a princípio, né, pelas perguntas dele, você vai ver que ele não estava entendendo muita coisa. Ele falou assim, mas como que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus, não, filho, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisas que vocês não é habituado a ouvir. Claro que não era habituado, ninguém ensinava daquele jeito, só ensinava na visão futurista, né? Então ele queria entender o que era o preterismo. Por isso que eu falo, o preterismo na vida de Nicodemos mudou toda a vida de Nicodemos. Então, ele a princípio, não é? Ele voltou para o Sinédrio, mas depois que Jesus morre, quando Jesus está na cruz, você vai encontrar registro na Bíblia de que ele está lá com José de Arimateia para retirar o corpo de Jesus. Ou seja, ele se converteu não ao cristianismo, ele não se converteu a uma linha doutrinária, mas ele acreditou, ele se converteu na verdade que Jesus ensinava. Esta é a verdadeira conversão. Meus queridos, eu tenho alguns parentes, na verdade, alguns não, a maioria, porque de toda a minha família que são religiosos, só eu que abandonei o sistema, pelo que eu sei, né? Pelo menos da minha família próxima. Abandonei o sistema após o meu acidente, 3 dias em coma, né? E nesses 3 dias de coma que Deus, né, me prometeu e falou comigo no meu espírito, não é? O Espírito de Deus falando no meu espírito, que a partir dali, se eu quisesse, mudaria em mim tudo que eu tinha aprendido, biblicamente falando, eu ia reaprender, mas era necessário eu considerar aquilo que eu tinha aprendido como esterco. E eu fiz isso, meu querido. Eu não pensei 2 vezes. Eu queimei muitos livros, muitas apostilas, né, certificados, né, que eu tinha de seminários, também queimei, eu acho que eu tinha 7 ou 8 certificados, era metido a pregador, né, só que eu era futurista e não sabia,
nunca tinha ouvido falar em futurismo nem preterismo, né? Então, graças ao meu eterno Criador, a partir dali eu comecei realmente a se interessar pelo preterismo e aonde eu estou hoje. Então, alguns dias atrás, eu conversando com uma pessoa da minha família que está ainda no sistema, e eu perguntava a ela, ou a ele, não é? Eu não quero aqui revelar o gênero, né? Se é masculino ou feminino. Então, eu falei assim, vem cá, o seu professor de escola dominical, ele sabe contextualizar um versículo que ele lê? Ou pelo menos ele sabe fazer uma interpretação bíblica? E sabe o que essa pessoa respondeu para mim? Ela falou assim, ela ou ele falou assim para mim, olha, nem eu nunca tinha ouvido falar nisso, interpretação bíblica, ou contextualizar alguma coisa. Se meu professor de escola dominical não me ensina, não nos ensina, porque nem ele sabe. Irmão, chega a dar dó. Essas perguntas são perguntas tão simples. São essas coisas que me deixam mais triste ainda. Aí eu pergunto, cadê os líderes dessas pessoas? Cadê os pastores? Né? Cadê a justiça? Cadê a honestidade? Cadê a sinceridade nisso tudo? Uma pessoa que não sabe fazer uma interpretação bíblica, não sabe fazer vamos dizer, não sabe contextualizar um texto e está na frente de uma EBD, isso é uma tamanha irresponsabilidade. Por quê? Porque se ele não sabe, meus queridos, imagina os alunos dele, não é? Então, os empresários da fé, vou fazer uma aspa aqui, né? Os empresários da fé, eles não podem ficar sem os altíssimos salários que o povo dá para eles. Então, o que eles fazem com isso? Não é? Eles continuam omitindo a verdade das pessoas. Você vê que tem líder religioso, vamos falar a nível do Brasil, lá no Nordeste, tem a convenção, uma convenção de uma denominação, a maior do Brasil, que você sabe qual é a maior igreja do Brasil, denominação, não é igreja não. E o presidente dessa convenção, lá do norte do Brasil, Nordeste, né, ele ganha mais de 150 mil por mês. O filho dele ganha mais de 100 mil. E a mulher dele, você pode pesquisar na internet, pelo que eu estou falando, você vai encontrar. Só que eu não vou falar o nome dele. Aí você observa que tudo que a gente fala e a gente vem divulgando são verdades. Então, o nome desse líder, lá no Nordeste do Brasil, chega a 198 mil reais. Ou seja, quanto que ganha um presidente aqui no Brasil? Quanto que ganha um professor? Quanto que ganha um médico? Então, esse líder religioso, de onde sai esse salário dele? De onde que sai esse, vamos dizer, esse super salário que ele ganha? Então, tudo isso a gente tem que observar que se ele ganha esse salário é porque tem alguém que paga. Tem alguém que leva esse dinheiro para ele. Quem é essas pessoas? São justamente os dizimistas. Ou seja, pessoas que viraram judeus à força e não sabem que dízimo, além de dizer que não era dinheiro, era alimentação, mas os líderes religiosos, claro que partindo, né, do terceiro século, do quarto século, né, através de Constantino, que transformou essa contribuição dízimo em dinheiro, e muitos crentes não sabem disso, então levam esse dinheiro para eles, e eles falam que estão arrecadando esse dinheiro para Deus. Pergunte a ele qual o dia que Deus vai mandar um anjo ou um mensageiro, um emissário vir aqui buscar esse dinheiro para levar para o céu. Sabe para onde que esse dinheiro vai? É para a conta da igreja. E a igreja está no nome de quem? Está no nome de um grupo. E esse grupo é quem?
é a família do líder, é a família do pastor, não é convenção. A convenção, ela recebe a porcentagem dela. Você vê que tudo, meu querido, tudo é uma maracutaia só. Por quê? Porque o líder, ele arrecada para a igreja local, a denominação local, vai uma certa porcentagem. Eu falo isso porque eu já pertenci, né, a esse tipo de sistema, 45 anos lá dentro. Aí tem alguém entra no comentário e fala assim, vocês têm raiva dos pastores e ficam falando da igreja? Não, querido, nós não temos raiva dos pastores, não. E nós não temos raiva da igreja, não. Porque a igreja é pessoas. Pessoas essas que sem conhecimento fica refém do sistema religioso. Nós temos raiva, não é do pastor, não. Sabe por que nós lutamos? É contra o sistema religioso que vive para enganar as pessoas. Então, eles só têm esses salários altos porque eles são futuristas e ficam amedrontando as pessoas. E as pessoas ficam com medo e vão lá, dão um dízimo todo mês, toda semana, não é? E esses caras ganham muito dinheiro, não é? Então, ganha mais do que um presidente da República, ganha mais do que um ministro do STF, ganha mais do que um médico, né, que muitas vezes dá a vida dele pela do seu semelhante, do seu próximo. Na verdade, essa é a verdadeira religião, não é? É quando você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse você mesmo. Então, os professores de EBDs, né, eles conhecem adjetivo ou conhecem nome próprio, eles conhecem pronomes, eles conhecem isso tudo. Alguns conhecem, mas não pode passar. Outros não conhecem e ensinam errado também. E por que ele está ali? É porque ele é massa de manobra. Vê se o líder religioso, que é o pastor presidente, vê se ele quer ficar 1 hora e meia à frente de uma EBD para ensinar os seus membros. Claro que não. Ele tem outras coisas para fazer, né? Ele tem que correr atrás de outras coisas, né? Meu querido, é uma aberração muito grande. Então, essa pessoa da minha família que eu fiz essa pergunta, eu fiquei, em um certo ponto, revoltado porque durante o tempo que eu fiquei lá, quando eu comecei a estudar a Bíblia, realmente da maneira certa, aí eu já comecei a me desligar do sistema quando eu comecei a querer encarar o pastor, fazer pergunta a ele, e ele fugia das respostas. Ele fugia das respostas, e eu chegava em casa com a Bíblia na mão, abria a Bíblia e estudava o assunto. Eu falo, pastor está omitindo alguma coisa. Eu pensava, pastor, ele não quer dizer alguma coisa. Apesar de que os líderes religiosos que eu passei, né, a grande maioria dos pastores locais eram simples e humildes. Agora, o presidente, não é, da instituição, o presidente da denominação, o presidente da convenção, ali sim tinha conhecimento, certo conhecimento, mas não passava também não. Sempre foi futuristas. Então essas coisas me chamou a atenção e aonde eu comecei a fazer muitas e muitas perguntas. Aí eu vim descobrir que essa é a diferença entre os futuristas e os preteristas. Os futuristas têm que continuar ganhando dinheiro em cima da mentira. E os preteristas, a gente não pensa duas vezes em falar realmente a verdade bíblica, porque nós não pretendemos ganhar dinheiro em cima do que nós falamos ou divulgamos. Tá bom, meu querido? Essa é a minha fala. Eu agradeço ao Criador por tudo isso, tá bom? Graça eterna e fique com o Pai. Amém.